A questão 15, então. Questão 15 da página 66. Indique as coordenadas dos pontos que estão representados no plano cartesiano abaixo. Então, aqui tem o plano cartesiano, aqui está quadriculado, está bem bonitinho. E aqui é o encontro dos dois eixos, o eixo x e o eixo y, então é o ponto 0, 0. Então, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, o 4, o 5 e o 6. Assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí vai. Então, vamos colocando os pontos aí. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui do ladinho, vamos colocar o ponto, vou colocar mais acima e depois mais abaixo aqui, que eu consigo enxergar direito, né? Vamos lá, então. O ponto A. O ponto A. O ponto A é a interseção dos eixos. Então, o ponto A é a interseção dos eixos. Então, o x vale 0 e o y vale 0. Então, as coordenadas do ponto A é 0, 0. As coordenadas do ponto B, vamos localizar o ponto B. Está aqui o ponto B. Quanto vale x? X vale 1. Então, x vale 1 como coordenada para o ponto B. E o y vale quanto? 1, 2, 3. E o y vale 3. Então, as coordenadas do ponto B, x igual a 1 e y igual a 3. As coordenadas do ponto C, vamos localizar o C. O C está aqui. Quanto vale x? Primeiro x, depois y. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O x vale menos 6. E o y? Ele está sobre o eixo x, ele não sobe, não desce. Então, ele fica 0 como y. Se eu localizar aqui, projetar no eixo y, dá 0 para o y. Então, o ponto C, as coordenadas é menos 6 e 0. O ponto D é esse aqui. Então, vamos lá, para x. Se locomoveu uma casa para a esquerda, então menos 1 para x. E para y? Para y ele desce 1, 2, 3 casas, então menos 3 para y. Tá? O ponto E é esse ponto aqui, é 2 para x, menos 1 para y. Então 2 para x, 1, 2, para y é menos 1. Então 2 para x, menos 1 para y. Ok? O ponto F é este aqui, vamos ver quanto que é x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para x. Vamos olhar o y. O y sobe 1, 2, 3. 3 para y. Então, menos 5 e 3 é as coordenadas do ponto F. G. O ponto G é esse ponto que está em cima do eixo y. Então, o x vale quanto? Se eu projetar no x, é 0. Ele não anda para a direita nem para a esquerda, então ele está sobre o eixo y. Então, o x vale 0. Quantas casas ele sobe? Sobe 2 casas. Então, ele está no ponto 0, 2. Então, ele está... Quando uma das coordenadas é 0, é porque ele está em cima do outro eixo. Por exemplo, esse ponto G, o x é 0. Então, ele está sobre o eixo y. O ponto C aqui, tá? A coordenada y, tá? É 0. Então, ele está em cima do eixo x no ponto menos 6. O H está sobre, em cima, então, o eixo y. Quanto vale o x? 0. 0. Ele não se locomove para a direita nem para a esquerda. Então, é 0. Então, ele está sobre o eixo y. Quantas unidades ele desce? Desce 2 unidades. Então, menos 1, menos 2. 0, menos 2. Tá? O ponto G e o ponto H, por exemplo, eles estão à mesma distância do ponto A. Né? Eles são equidistantes, a gente diz. O I está sobre o eixo x. Então, sobre o eixo x, quanto vale o x? 1, 2, 3, 4. Então, a abscissa é 4. Quanto vale a ordenada? Ele não sobe e não desce. Então, está sobre o eixo x. Então, ele vale 0. Tá? Ele vale 0. Ok?